Olá, boa tarde. Meu nome é Marco. Estou na Laserflex há 1 ano e meio, atuando no mercado de papelão ondulado. Já atuei nesse mercado de flexíveis de flexografia há alguns anos atrás e agora estou retornando para esse mercado. E hoje a minha missão aqui, nesse evento da Abflexo, é falar um pouquinho sobre cilindros Anilox, sobre manutenção, limpeza e armazenamento. Gostaria, primeiramente, de passar um vídeo institucional da nossa empresa, que fala um pouco aí sobre a Laserflex. A Laserflex está instalada no município de Pinhais, Grande Curitiba, com um parque fabril de 5.500 metros quadrados. Empresa 100% nacional, fornecedora de cilindros, camisas e equipamentos para máquinas impressoras flexográficas, rotográficas, laminadoras, onduladeiras e envernizadoras. Desde sua fundação, a Laserflex destacou-se pelo pioneirismo e inovação em termos de tecnologias e projetos. Foi a primeira empresa a fabricar camisas Anilox e camisas emborrachadas para gravação a laser na América Latina. Possuindo um vasto portfólio de produtos, serviços e acessórios complementares, a empresa propõe-se a oferecer soluções integradas e efetivas para o convertedor. Com mais de 20 anos de mercado, conta com uma equipe altamente qualificada, disposta a sempre buscar a melhor solução para cada convertedor. Laserflex, inovação e tecnologia a serviço do convertedor. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito da gravação, em si, da sua evolução, como veio acontecendo, no decorrer do tempo, alguns tipos de tecnologias e gravações. Bom, então, os primórdios de cilindros gravados, então a gente tem ali o cilindro com gravação mecânica e revestimento de cromo, certo? Esse é um processo de recartilha, onde uma matriz faz a gravação no cilindro, no aço, e depois é revestido de cromo. Então depois, a gente já na década de 90 já começa a ter cilindros revestidos de cerâmica com gravação a laser. Então essa tecnologia de gravação a laser nada mais é do que o feixe de laser, disparar contra a cerâmica e vaporizar a cerâmica, formando a célula, ou cavando a célula na cerâmica, e nas suas mais variadas formas, e as mais comuns que a gente vai ver aqui no slide. Então, é o hexagonal 60 graus, que é também conhecido como convencional. A gente tem o canal 30 graus, e o tri-helicói, que essas últimas duas são para aplicações bastante específicas, com um volume de transferência bastante alto. E falando sobre a tecnologia da Laserflex Cobra Cell, também pode ser hexagonal 60 graus, mas o mais comum para o mercado de papelão ondulado ali é o hexagonal estendido, 75 graus. Seguindo adiante, falando especificamente então sobre o Cobra Cell, 75 graus. Essa é uma tecnologia que já está no mercado há um bom tempo, já está bastante consolidada para o mercado de papelão ondulado e especificamente na carteira de clientes da Laserflex, hoje é praticamente aí 90% ou até um pouco mais dos cilindros fornecidos pela Laserflex para esse mercado. Então, a gente tem bastante segurança de que essa tecnologia atende o mercado de papelão ondulado de forma excepcional. Vamos entrar um pouquinho, então, nas características desse sistema de gravação, Com a evolução aí das
tecnologias, né, dos cabeçotes, né, de laser, né, dos softwares, né? Então, consegue-se hoje um acabamento da célula muito melhor, né, um acabamento excelente. Né? O que isso importa para o nosso dia a dia, digamos assim? A tinta sai da célula com mais facilidade, porque o acabamento no fundo da célula e na superfície, né, das paredes ficam melhores, né? Então isso ajuda e facilita bastante, né, na transferência de tinta. Outras características que a gente pode destacar, que reduz, né, o entupimento das retículas e facilita a limpeza da onilox, né? Então, há altas taxas de transferência de tinta, obtendo melhores densidades de cor, né? Reduz a necessidade de troca dos onilox e minimiza o número de cilindros com configurações diferentes. Então, é uma gravação, é uma tecnologia bastante versátil. Então, com um cilindro, a gente consegue, por exemplo, com uma gravação, claro, a gente consegue então atender tanto chapados, né, quanto reticulados, letras finas, códigos de barras, né? Então, essa é uma excelente característica, né, para o dia a dia, né, na indústria. Consequentemente, com isso, reduz o setup de máquina, porque você vai conseguir trabalhar com uma configuração de cilindro, você vai conseguir trabalhar com vários tipos de trabalho, né? Então, nessa imagem, a gente tem aqui uma ilustração, né, da gravação. Então, a gente pode perceber que no fundo da célula, ela é mais arredondada, né? A sua superfície é um pouco mais lisa, mais bem acabada, né? E as paredes, né, com uma dureza uniforme, né? Paredes com geometria uniforme, né? Dureza superficial bastante superior, né? E o próprio sistema de gravação a laser, então, proporciona esse tipo de acabamento. Adiante. Então, essas características, né, fazem com que esse cilindro, né, essa gravação, essa tecnologia, então, agrega bastante qualidade, né, no trabalho final, né? Então, diminui o setup de máquina, né, facilita o aumento de intervalo da limpeza do clichê do onilox, né, com menos parada de máquinas, né, ou seja, menos parada de máquinas. Então, e sem a necessidade de altos investimentos nos processos atuais, ou seja, a gente pode, na mesma máquina, conseguir já uma melhoria bastante significativa, né, no processo de impressão e na qualidade do impresso, né? E algo que a gente também deve destacar, que então a gente ficar apegado a essas tecnologias do passado, muitas vezes você tem uma máquina já com um sistema bastante moderno, com sistemas bastante eficientes, porém com cilindros muitas vezes que impedem que a máquina entregue tudo aquilo que ela pode entregar. Então esse é um ponto que a gente também pode destacar, né, e refletir, investindo então em cilindros com tecnologias mais atuais, a máquina pode entregar trabalhos muito melhores, né? Então, alguns outros benefícios que a gente pode estar destacando: a qualidade na distribuição de tinta, mesmo em substratos irregulares como papéis reciclados, né? Então, como a gravação ela atinge volumes maiores, então a gente consegue ter uma cobertura melhor, mais homogênea, mesmo, né, nesses substratos reciclados, né? Que, aliás, hoje é uma realidade no mercado, né? Que se impõe cada vez mais. Então, a melhor cobertura com os chapados, né? Então, com a redução de microfuros, deixando a aplicação mais homogênea. Ou seja, como nós conseguimos hoje gravar
mais células dentro de 1 centímetro, então isso faz com que a cobertura fique mais homogênea. Então a cobertura, com menos tinta, a gente consiga cobrir melhor, né, o substrato, né? Consequentemente, então, vai haver a otimização da camada de tinta, né? A espessura aplicada vai diminuir e isso vai ajudar na secagem, uma secagem um pouco mais rápida. Consequentemente, consegue melhorar a velocidade de produção. Então, nesse slide agora, muitas vezes a gente precisa, o cliente precisa ou quer, né, fazer uma mudança na sua qualidade de impressão, e aí a gente tem alguns fatores aqui que precisam ser considerados na hora de trabalhar, né, nessa melhoria. Então, uma delas, então, é o substrato, né? Que tipo de substrato que a gente está utilizando? É uma chapa de boa qualidade, é uma chapa mediana, é uma chapa ruim, né? A qualidade da tinta, né? O mix frequente de impressão, ou seja, quais são os trabalhos rotineiros que está sendo impresso, né? E eu até colocaria mais alguns outros fatores aqui, como o próprio equipamento, né? O sistema, né, de tinta Doctor Blade ou cilindro de borracha. Então, esses fatores, eles influenciam grandemente, né, no resultado final. Então, o Anilox tem a sua parcela, né, de contribuição de importância, mas todos esses outros itens também precisam ser levados em conta e, quando necessário, né, muitas vezes precisa ser alterado para ter uma evolução na impressão, né, na qualidade da impressão. Uma das ferramentas que podem ser utilizadas, né, para ajudar nessa mudança, nessa melhoria, é o cilindro de bandas, né? Então, o cilindro de bandas nada mais é do que um cilindro normal, né, da impressora, onde grava-se diversas lineaturas e volumes para que se possa fazer um teste, né, e verificar qual dessas lineaturas teve mais sucesso, né, se adequou melhor ao processo e todos os outros componentes, né, do substrato, da tinta, enfim, do próprio equipamento, da própria máquina, né, impressora. Aliás, né, a Laserflex já contribuiu grandemente, né, para diversas empresas, né, com o cilindro de bandas. Não somente com o cilindro de bandas, mas prestando toda a assessoria necessária em relação ao cilindro para que o cliente tenha um trabalho, uma impressão satisfatória, né, que ele consiga atingir aquilo que ele deseja, né? Bom, agora vamos entrar num outro tema, né, do nosso bate-papo, que fala a respeito do armazenamento, cuidados e limpeza dos cilindros Anilox, né? Esse é um tema que muitas vezes é deixado um pouquinho de lado, mas que tem uma importância significativa e a gente já vai entender o porquê. Nessa ilustração, a gente está querendo demonstrar, né, como que os cilindros saem da Laserflex, ou seja, né, muito bem acondicionados, com embalagens sempre revisadas, quando necessário, reformadas, ou ainda mesmo, quando a caixa já não oferece mais condições, é fabricada uma caixa nova. O cilindro é acondicionado de forma, dentro da caixa, de forma a ficar protegido, né, para eventuais batidas. Eles são travados dentro da caixa, ou seja, caso a caixa venha a tombar, ele continua, né, acondicionado lá dentro para evitar justamente que bata nas laterais da caixa, né? Por que é importante a gente entrar nesse tema, né, de cuidar dos cilindros, né, armazenar, etc. Bom, são cilindros que normalmente têm o seu valor um valor, né, considerável, né, e a própria importância que ele tem no processo de impressão.
Então, a importância da gente acondicionar o cilindro de forma adequada vai proteger o patrimônio da empresa, vai proteger o investimento da empresa e, sobretudo, né, vai, no momento que você mais precisa, ou seja, quando tirar um determinado pedido, é que você tenha o cilindro de forma pronto para ser usado adequadamente, né, sem risco, sem batida, e que ele cumpra com a sua função, que é, né, transferir tinta de forma com bastante qualidade, né? Então, esse é um dos pontos aí que a gente precisa, né, discutir a respeito da importância de se proteger o cilindro, né? Manter ele bem acondicionado, né? Nessa outra ilustração aqui, então, agora a gente também consegue observar a forma como a lateral do cilindro está protegida, né? A borda do cilindro está protegida. Então, outro aspecto importante aqui, que eu gostaria de demonstrar, é que os cilindros são marcados, tipados com uma numeração. Esse é um registro, né, dos cilindros para efeito de rastreabilidade. Ou seja, os cilindros são totalmente rastreáveis, seu processo produtivo dentro da LaserFlex são totalmente rastreáveis, né? Então, isso é um ponto importante para a gente destacar. Tá? Um outro tema agora que a gente vai conversar um pouquinho é a respeito dos riscos radiais, né? Esse é um tema bastante, né, polêmico, né? Então, o que pode causar esses riscos radiais, né? Então, a gente pode afirmar que alguns fatores contribuem, né? Embora a gente não esteja dentro do cliente para saber exatamente o que tem acontecido, mas por uma questão de experiência, alguns itens são importantes a gente observar, né? Então, a questão da pressão, má utilização do Dr. Blade, né, pode ocasionar riscos. A questão da tinta cristalizada é um outro ponto, né? Ela pode atingir uma dureza tamanha que cai no cilindro e com o movimento da máquina pode acabar, né, riscando, né? Outro ponto que a gente também já observou é que o bico de tinta, né, nos cilindros de borracha, às vezes podem estar um pouco desregulado e aí acabar encostando e com o giro do cilindro, né, numa velocidade razoável por um longo tempo, também pode acabar causando esse tipo de risco. E outras questões qualquer objeto que venha cair ali, né, desde um parafuso até uma limalha do próprio Dr. Blade, quando não foi trocado no momento correto, ele pode, né, causar esse dano, esse risco aí radial no cilindro, tá? Podendo inclusive até haver ali o rompimento das paredes, como a gente consegue observar aqui na foto ampliada. Tá? Outro ponto que também pode causar aí algum problema é o excesso de pressão, né? Então, quando a gente trabalha aí com os rolos com excesso de pressão, primeiramente você pode ter ali um esmagamento, né, do próprio clichê, né, e diminuir a vida útil do clichê, né? Então, o clichê foi projetado para ter tantos mil batidas, e aí acaba caindo aí 30%, 40%, 50%, né, porque a gente está trabalhando com excesso de pressão. E outro problema comum também é que a régua do Dr. Blade pode acabar encostando, né, no cilindro, e aí ele vai acabar soltando, né, fragmentos de alumínio que podem incrustar no anilox ou até mesmo riscar, né? Então, esses são pontos que a gente precisa observar aí e evitar ao máximo para preservar o cilindro. Agora vamos conversar um pouquinho, entrar no tema da limpeza profunda, limpeza do cilindro, né? E a gente costuma dizer que tem 3 tipos de limpeza que são adequadas, né, se manter como uma rotina, né, na indústria de impressão, né? Então, a limpeza profunda, a limpeza intermediária
e a limpeza diária, né? São cuidados que, sendo observados, né, preservam bastante o cilindro, né, a vida útil do cilindro e a qualidade de transferência, né, no dia a dia. Então, como é bastante importante estabelecer, né, uma rotina, né, de limpeza nessas 3 categorias, né, nesses 3 tipos de limpeza, né, profunda, intermediária e diária, né, e com a utilização, né, dos produtos adequados, né. Isso é muito importante para que você consiga obter um resultado satisfatório, né, para que você não acabe, pode criar uma rotina, criar uma cultura, mas pela falta do produto, pode ser que você acabe não tendo a eficiência que é necessária. Então, o produto correto é importante, né, nessa cultura de limpeza de cilindro anilox. E a gente pode destacar alguns pontos importantes, né, que a limpeza do cilindro traz no dia a dia da indústria, né? Então, primeiramente, garantir que a transferência de tinta não diminua, né? Ou seja, que o cilindro, a transferência de tinta seja eficaz por mais tempo, né? Então, outro ponto, evitar troca prematura do cilindro, né? Esse é um ponto também que muitas vezes a gente acaba vendo que alguns cilindros chegam para recuperação não porque a célula estava gasta, mas porque ele já estava num grau de entupimento tamanho que já não conseguia mais transferir tinta. E aí, então, nesse caso, né, se o usuário tivesse mantido uma rotina de limpeza, ele teria economizado aí alguns milhares de reais, né? Então, outra característica importante é menor tempo de máquina parada, né? Consegue-se manter a consistência da cor e consegue um acerto mais rápido, né, da cor, né, conforme o padrão lá que o cliente pediu. Então, esse é um outro ponto importante também, né, de ficar aí perdendo tempo, ajustando tinta, ajustando isso, ajustando aquilo, você consegue já ter um resultado mais rápido, né, atingir aquele padrão solicitado lá pelo cliente, né. Vamos entrar um pouquinho no detalhe aí da limpeza profunda, né? Então, essa limpeza profunda, ela tem como objetivo remover a tinta que já está incrustada ali, né? Ou evitar que isso aconteça, né? São 2 ações aí. Então, para remover aquela tinta que já ficou incrustada lá, e aquilo ali diminui bastante, né, a capacidade de transferência. Então, por isso a importância dessa limpeza profunda, né? E para que, de forma geral, para que uma limpeza aconteça de forma eficiente, ela precisa ter 2 ações. Uma ação química, que vai quebrar essa tinta incrustada, né, vai reagir com essa tinta, vai amolecer, para que facilite a retirada dela. E a outra ação é a ação mecânica, que é como que a gente vai tirar essa tinta incrustada dentro da célula. Então, existem algumas, né, escovas, né, mas realmente acho que havendo a possibilidade de utilização na indústria, né, uma máquina de pressão facilita bastante, né, na remoção dessa tinta. Entrando aí um pouquinho no lado prático, né, dessa limpeza, então a Laserflex né, possui alguns produtos, né, fornece alguns produtos específicos, né. Então nós temos ali o Solvent Buster, que é para limpeza profunda, né, e ele vai agir quimicamente com a tinta. O Anilox Cleaner, né, também da mesma forma, mais indicado para essa limpeza intermediária.
E o corrugate number 1, que é para a limpeza diária, para ser utilizado tanto manualmente como no sistema de bateção. Ok? Bom, vamos entrar aqui num outro tema, que é um questionamento aí que o pessoal pode ter, uma dúvida que o pessoal pode ter, que é a respeito da utilização de ácido para a limpeza de anilox. A gente, na verdade, para explicar um pouquinho, né, toda a cerâmica possui microfissuras, né, microporosidade. E ela é inerente à cerâmica, faz parte da cerâmica que tenha essas microfissuras. Bom, nessa microfissura, então, pode entrar, né, o líquido, tinta, água, que pode passar da cerâmica para a base de aço, né? E essa umidade em contato com o aço vai criar uma corrosão. Então, para que isso não aconteça, o cilindro, essa cerâmica, ela precisa ser selada. Então, é aplicado um produto que sela, né, para evitar que a umidade, que os produtos passem da camada da cerâmica para a camada do aço. Acontece que o ácido, ele acaba reagindo, acaba anulando esse selante. Então, com o passar do tempo, não vai acontecer assim de forma imediata. Fiz a limpeza com ácido, no dia seguinte o cilindro vai começar a apresentar pontos de corrosão. Não. Vai ser com o passar do tempo, isso vai acontecer. Mas com certeza vai diminuir e bastante a vida útil do cilindro. Então, a gente não recomenda, né, a utilização de ácido para a limpeza de cilindro. Porém, né, pode haver um caso de extrema necessidade, né? E aí a gente, então, não é recomendado utilizar. Mas, se nessa extrema necessidade for utilizado, então a gente recomenda que logo após a aplicação do ácido, seja aplicado, né, um produto que neutralize a ação do ácido, para que o ácido não reaja, não remova, né, esse selante. Tá? Bom, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo, né, de cilindro que foi contaminado, né, que teve a ação do ácido. Né? Esses pontos esbranquiçados é uma corrosão que está surgindo de baixo para cima, do aço para cima. E a causa é justamente essa aí, que é o ácido que acabou removendo ali o selante, e aí, infelizmente, o cilindro praticamente está perdido, né? Já não vai mais imprimir com qualidade. Agora vamos entrar um pouquinho no tema aqui de limpeza profunda, né? Esse serviço é oferecido pela Laserflex, né, que consiste aí em um trabalho que o técnico pode fazer tanto na indústria, né, do cliente, né, no site do cliente, ou pode ser encaminhado o cilindro para a Laserflex, devidamente protegido e identificado, para que a limpeza seja feita aqui. Então aqui a gente tem um processo, uma foto, né, uma imagem, do cilindro, como é que ele está antes da limpeza, né? Então o técnico tira a mancha, né? Registra, né, o volume, tira foto, registra isso como está antes da limpeza, e depois da limpeza ele registra também como que está o volume, o BCM, como que ficou após essa limpeza. E a gente tem casos aí que o cilindro recupera aí 80%, 90% do seu volume. Então, é um serviço bastante interessante que realmente dá um retorno magnífico, significativo. E, bom, então, e para encerrar, gostaria de apresentar ali um produto, é um microscópio digital, que facilita bastante no dia a dia aí da indústria de papelão, flexo,
porque ele tem uma ampliação aí de 200 a 400 vezes, e aí você pode não só avaliar o cilindro, mas também pode avaliar, né, o seu clichê, os pontos da sua impressão. Então é um produto aí bastante interessante. Para encerrar, gostaria de agradecer, né, por poder falar aqui hoje. Isso me ajuda a aprimorar os meus conhecimentos, a interagir com o mercado e a criar um relacionamento com vocês, né? Gostaria de agradecer a Laserflex, né, pela oportunidade, e gostaria de agradecer a Biflexo, né, por criar essa ponte aí de relacionamento e aprimoramento para o mercado. Também vamos deixar aqui um espaço, né, aberto para dúvidas, né, caso alguém queira, né, fazer alguma pergunta, solicitar algum esclarecimento, fazer comentários, então será sempre bem-vindo. Obrigado.